capítulo 2, versículo de 1 a 12, a cura do paralítico. Aqueles que não podem assistir a aula, estou gravando para que vocês possam ter acesso a essa aula. Pessoal, nós vamos começar então. Quem está em casa com a Bíblia, nós vamos trabalhar hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 12, que é a cura do paralítico. Então, capítulo 2, versículo... Está entrando aí ouvir aqui? Boa noite, ouvir. Estamos iniciando, tá bom? Então, quem está aí em casa pode pegar a Bíblia, né? De preferência a Bíblia de Jerusalém. Quem não tem, tudo bem. Nós vamos trabalhar com vocês a cura do paralítico, capítulo 2, versículo de 1 a 12 do Evangelho de Marcos. O primeiro ponto para que a gente possa aqui ter uma leitura mais ampla, esse capítulo 2, versículo de 1 a 12, ele faz parte de um grande bloco do Marcos que vai até o capítulo 3, versículo 6, tá? É um bloco de estudo do Marcos, que vai do capítulo 2, versículo 1, até o Marcos, capítulo 3, versículo 6, tá? Isso é importante. Nesse bloco do capítulo 2, versículo 1 até 3, 6, nós vamos ver aí Jesus tendo alguns embates com as autoridades do judaísmo. Sejam escribas, hoje não vamos falar dos escribas, tá? Sejam escribas, sejam os fariseus, sejam herodianos. Então nós vamos ver aqui 5 grandes embates de Jesus com relação a esse judaísmo. Nós não podemos perder de foco, tá? Isso que é importante quando a gente lê o Evangelho como um todo, não apenas as partes picadas, mas como um todo. Nós não podemos perder alguns pontos que são chamados de chaves de leitura. Que chaves de leitura são essas que nós temos já insistido com vocês? Marcos escreve para uma comunidade, principalmente uma comunidade de gentios, que nós chamamos vulgarmente pagãos, que são aqueles que não são judeus. Então, o grande público do Marcos é um público que não é formado de judeus, mas é um público formado de gentios, de estrangeiros, tá? Seja ele escrevendo em Roma, como é uma teoria, uma hipótese, né, em Roma, ou mesmo na Síria, o público do Marcos são de pessoas que não têm conhecimento da cultura judaica, não têm conhecimento de Jesus. Portanto, Marcos, que é a segunda grande chave de leitura, a primeira é essa, é o público, tá? Saber qual é o público que nós estamos trabalhando. A segunda grande questão é o Marcos quer apresentar para esses estrangeiros quem é Jesus. É a grande pergunta do Evangelho de Marcos, quem é Jesus? Então, Marcos busca, através do seu texto, estabelecer a identidade de Jesus. Jesus, já falamos para vocês na primeira aula, Jesus para o Marcos, ele é o Cristo, ele é o ungido e ele é o Filho de Deus. Então, são essas duas identidades que o Marcos vai passar. Nós vamos ver isso hoje, tá? De novo, reforçando aqui. Jesus, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Um outro ponto importante no Marcos, que também é uma terceira grande chave de leitura, Marcos trabalha com a comunidade extremamente excluída, marginalizada, seja pelo Império Romano, seja pela cultura judaica. Então, a comunidade do Marcos é uma comunidade de pessoas marginalizadas. E vocês vão percebendo isso ao longo do seu evangelho, que os seguidores de Jesus são pessoas marginalizadas, à margem da sociedade. Essa é a comunidade que compõe aí os seguidores de Jesus dentro do evangelho do Marcos. Geralmente são pessoas anônimas, não aparece o nome. Vocês vão ver hoje o paralítico. É a cura do paralítico. Quem é o paralítico? Qual é o nome dele? De qual família veio? Antes nós já tínhamos visto que Jesus curou um leproso. Qual é o nome do leproso? Quem ele é? Ninguém sabe. São pessoas anônimas. São pessoas que não têm rosto, não têm voz, não têm vez na sociedade. Esse é um ponto importante. Por isso que para o Marcos, a Galileia é um lugar não apenas geográfico, mas um lugar teológico. Falamos isso nas aulas passadas. Lugar dos excluídos. Quem quer... Está chegando aqui o meu amigo Edmar.
Quem quer... Hoje, Edmar, nós estamos aí no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Marcos 2, 1 a 12. Quem quer seguir Jesus tem que voltar para a Galileia, tem que voltar para os excluídos. Essa é a mensagem do Marcos. Então, quando a gente fala do Evangelho, para ir ficando claro na cabeça de vocês, qual é a mensagem que o Marcos quer passar com esse Evangelho. Então, hoje é a cura de um paralítico. Então, nós temos que entender o contexto que aqui está. Lembra de novo. Hoje estamos começando a estudar um bloco. Qual é o bloco? Do capítulo 2. O bloco, boa noite, Gil. Vamos já começando aqui. O bloco é do capítulo 2, versículo 1 até o 3, 6. Então, o que vai sobressair nesse bloco? Isso que é importante, tá? O que vai sobressair nesse bloco do capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 6? O embate de Jesus, que representa o novo. Jesus representa o novo, novas atitudes, nova mentalidade. Então, Jesus representa o novo. Nós estamos começando agora, trabalhando no capítulo 2, versículo 1 a 12. Então, Jesus representa o novo, enquanto os escribas, enquanto os fariseus, enquanto os herodianos, os saduceus representam o velho. Então, o Marcos vai apresentar uma mentalidade antiga, judaísmo, e a mentalidade nova. Então, quero que vocês prestem atenção na mentalidade de Jesus. O Marcos está apresentando para um grupo de estrangeiros, de pagãos, de gentios, né, de não-judeus. O Marcos está apresentando, então, esse Jesus, uma nova identidade, diferente daquela identidade do judaísmo. Então, esse capítulo que eu estou dizendo para vocês, que nós estamos começando hoje, que vai do capítulo 2, versículo 1 ao 3, versículo 6, é um bloco em que nós vamos ver Jesus 5 vezes batendo de frente com o judaísmo oficial. Isso que é importante, tá? Então, esse bloco do capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 6, por 5 vezes, Jesus vai bater de frente com esse judaísmo oficial, contra esses teólogos oficiais, contra essa religião oficial. Na visão do Marcos, que está escrevendo, esse judaísmo, essa teologia oficial, essa religião oficial, ela representa o velho, E Jesus representa o novo. Gravem aqui, porque vocês já até escutaram um evangelho desse. Não é possível colocar roupa, remendo velho em roupa nova. O remendo velho é o judaísmo. A roupa nova é Jesus, é uma nova mentalidade. E o Marcos vai dizer que essa mentalidade nova, ela não pode ser apenas de Jesus, mas tem que ser dos seus seguidores. Tá? Então, o Marcos, ao apresentar Jesus como Cristo, como Filho de Deus, ele vai apresentar um homem que traz uma nova mentalidade, uma nova forma de agir, e que os seus seguidores devem agir dessa forma. Tá? Então, é muito importante a gente observar. Então, do capítulo 2, que estamos iniciando hoje, capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 6, por 5 vezes, o Marcos apresenta Jesus enfrentando o judaísmo oficial, seja através dos escribas, seja através dos fariseus e das autoridades do judaísmo. Por 5 vezes, Jesus fará algumas curas, e aí Jesus vai entrar em conflito com esse judaísmo oficial. Jesus é o novo para o Marcos, ele é o novo, ele representa o novo. E o judaísmo representa o velho. Nós estamos no ano 70, não esquecemos o contexto, hein? O contexto de perseguição que os judeus estavam impondo para os seguidores de Jesus naquele período. Então, o Marcos está dizendo, nós estamos sendo perseguidos porque nós somos o novo. Quando o novo enfrenta o velho, vai acontecer esses conflitos. E o que é importante para a gente não desistir? Isso é uma palavra fundamental no Evangelho de Marcos. Fé. O tempo todo, Marcos fala de fé. Fé. Se a gente quer vencer os conflitos, se a gente quer vencer as perseguições, temos que ter fé. A fé é a base do Evangelho do Marcos. Quem segue Jesus tem que ter fé. Vocês vão ver isso hoje no Evangelho. Agora eu quero explicar uma coisa para vocês. Quando eu estou numa igreja, numa missa, num culto, numa catequese, se eu falo assim,
Hoje eu vou trabalhar com vocês a cura do paralítico. Se eu falo isso para as pessoas, elas logo vão falar, ele vai explicar então a cura daquele paralítico. Para vocês que estão fazendo formação, você já tem que começar a pensar diferente. Como é que a gente pensa diferente o evangelho? Você tem que perguntar o que o Marcos quer passar como mensagem sobre essa cura. É a mensagem que importa, não é o evento em si. Não esqueçam disso, tá? O que importa para o Marcos, para o evangelista, não é contar uma biografia de Jesus. Ah, Jesus fez um milagre. Não é isso que o evangelista está procurando. O evangelista está procurando usar um episódio para passar uma mensagem. A mensagem é a coisa mais importante. A mensagem é a coisa mais importante. Então, quando eu falo assim, ó, eu estou trabalhando com vocês agora na formação, nós vamos refletir sobre a cura do paralítico. Então, a primeira pergunta na cabecinha de vocês tem que ser: qual é a mensagem que o Marcos quer nos passar? Porque nós estamos estudando o Evangelho do Marcos. Então, é ele que quer passar uma mensagem. Qual é a mensagem? O Marcos está preocupado com o milagre? Não. O Marcos não está preocupado com o milagre. O Marcos está preocupado em narrar um episódio da vida de Jesus? Não. O Marcos não está preocupado em narrar o episódio da vida de Jesus. Ele está usando um episódio da vida de Jesus para passar uma mensagem para a sua comunidade que vivia no ano 70. Então, Marcos está passando uma mensagem para a sua comunidade que vivia lá pelos anos 70, usando um episódio da vida de Jesus como referência, lógico. Ele é cristão, ele vai usar Jesus como referência. Então, não se apegue aos detalhes, não se apegue à mensagem. Qual é a mensagem que o Marcos quer passar para a comunidade dele? O Marcos escreveu para nós que vivemos em 2023? Não, o Marcos não conhecia a gente, ele conhecia a comunidade dele. Ele está passando uma mensagem para a comunidade dele. Nós estamos estudando para aprender essa mensagem e trazer essa mensagem para a nossa realidade hoje. Para a nossa realidade hoje. É isso que a gente faz com o Evangelho. A gente pega a mensagem que foi passada no passado, traz essa mensagem para o presente e torna ela significante para nós hoje. Tá? Mas o Marcos escreveu para a comunidade dele, que vivia lá pelos anos 70, final do século I. Então, nós temos que entender qual é a mensagem que... Em todos os textos, pessoal, que vocês forem ler, perguntar qual é a mensagem que o Marcos quer passar para a comunidade, tá? E eu já vou adiantar alguns pontos importantes, tá? Quando a gente vai ler um texto evangélico do Evangelho, nós temos que entender que a escrita da época não é a mesma escrita nossa. Então, nós temos que ir atrás dos significados, da simbologia que ali está por trás. Vou dar alguns exemplos. Quando a gente for ler o Evangelho de hoje, vocês vão ver que 4 pessoas carregavam o paralítico. Por que que o Marcos está insistindo no número 4? Por que ele insiste nesse detalhe? Podia nem falar assim, algumas pessoas levaram ali o paralítico, mas ele fala o número 4. Porque na época do Marcos, o número 4 significa todos os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Então, quando o Marcos falar assim, ó, 4 pessoas levaram o paralítico, ele está dizendo que a humanidade levou o paralítico. Quem é a humanidade? Quando ele está dizendo a humanidade, ele está falando que não são judeus. Então, o que ele está dizendo? Que gentios levaram aquele paralítico, que também é um gentio, que não faz parte da comunidade judaica. Lembra o contexto. Marcos está escrevendo para pessoas estrangeiras, chamado de gentios, de pagãos, tá? Então, quando Marcos fala que os 4 levaram o paralítico, os 4 e o paralítico é uma coisa só. Significa a humanidade não israelita. A comunidade não israelita. Quer dizer, todos os gentios. Quem é que está naquela marca, portanto? Somos todos nós que não somos judeus. É isso que o Marcos está dizendo. Todos aqueles que não são os estrangeiros, segundo o judaísmo, os estrangeiros deveriam morrer, porque a única comunidade que conta é a deles. Então, como é que eles chamavam os estrangeiros? A Bíblia fala, chamavam de cães, né?
Lembra que aquela mulher foi chamada mesmo os cãezinhos querem que as migalhas caiam da mesa? Quer dizer, era a visão dos judeus, que aqueles que não são judeus, aqueles homens que não têm a circuncisão, esses melhor que não existissem. Essa era a visão do judaísmo, tá? Então, ou seja, são pessoas discriminadas, são pessoas marginalizadas, são pessoas excluídas na época. E o paralítico é pior ainda. Um paralítico, para a visão judaica, é um cadáver que respira. Não tem cura para um paralítico na época de Jesus. Então, quem é aquele paralítico? Tudo isso é simbólico, pessoal. Vamos pensar na questão do simbolismo da leitura. O paralítico são todos os estrangeiros que estão na visão judaica. Então, o paralítico são todos aqueles que, na visão judaica, são discriminados, são excluídos, que não contam, que são cadáveres que respiram, que, portanto, não fazem parte do reino de Deus, que não fazem parte do projeto de Deus. E isso na visão judaica. Isso é o velho. Isso é o velho. E aí vai chegar Jesus e vai mostrar o novo. Vai dizer que não é bem assim que as coisas devem funcionar. Então, aquele paralítico, junto com aqueles 4 que carregam a maca, o Marcos, nessas 5 pessoas, está fazendo o símbolo de toda a humanidade que é excluída. Excluída por quem? O Marcos está dizendo, principalmente pela teologia oficial, pela religião oficial, que tratam as pessoas e discriminam as pessoas. Então, Jesus está batendo de frente contra essa religião que afasta as pessoas de Deus, que afasta as pessoas do perdão de Deus, que afastam as pessoas do convívio de Deus, nesse momento do judaísmo. Tá bom? Só para mostrar essa questão da linguagem. Eu vou ler com vocês, vou explicando, e aí depois eu ponho um PowerPoint só para a gente finalizar essas questões. Mas eu só queria que vocês observassem a mensagem. O paralítico ali é um ser simbólico. Somos todos nós que somos excluídos, que não somos judeus. Nós não, né? A comunidade do Marcos, você está escrevendo para aquela comunidade, que são excluídos, pessoas que são deixadas à margem. Tá? Então vamos lá, ó. Entrando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, souberam que ele estava em casa. Lembra que nós deixamos Jesus fora? Ele não entrava nas cidades porque ele tinha tocado no leproso? O próprio Jesus foi excluído, o próprio Jesus se tornou marginalizado porque ele tocou no leproso. Passado alguns dias, quando a poeira abaixou, de forma escondida, Jesus entra em Cafarnaum. Cafarnaum, segundo Marcos, era a cidade onde Jesus vivia, tá? O Mateus também fala isso. Eu até depois coloquei por que Jesus mudou de Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Para quem não conhece a Terra Santa, até tem um grupo que vai comigo aqui do nosso curso, que vai comigo ano que vem. Cafarnaum fica mais ou menos uns 50 quilômetros de Nazaré. Por que Jesus mudou para Cafarnaum? Hoje nós sabemos que Cafarnaum era uma cidade que ligava a via do mar Mediterrâneo até Damasco. Então era uma rota importante, era uma cidade importante, de várias pessoas passando ali. O Roma tinha, inclusive, uma guarnição do exército ali. Ali tinha pescadores, ali tinha comerciantes, ali tinha artesãos, e Jesus é um artesão, constrói casas, arruma, né? Então, ou seja, ali era uma cidade onde a palavra de Deus poderia se espalhar mais rapidamente do que em Nazaré, que era uma pequena aldeia. Por isso que Jesus está em Cafarnaum. Essa é uma das hipóteses. Por que Jesus abandona Nazaré e vai para Cafarnaum? Quem é católico foi à missa ontem. Inclusive, o evangelho é justamente essa questão de Jesus não ter sido bem aceito na sua terra. Jesus está em Cafarnaum nesse momento. Então, Jesus ele voltou para casa. Para casa. A casa aqui é símbolo também da comunidade, tá? Não esquecer disso. A comunidade, está dizendo Marcos, é o lugar que acolhe Jesus. Acolhe Jesus como? Através dos outros. A comunidade deve ser acolhedora. O Marcos está escrevendo isso lá nos anos 70. Então, Jesus volta para casa. E aqui é interessante que diz o seguinte, versículo 2. E tantos foram os que se aglomeraram que já não havia lugar nem à porta. Veja bem, enquanto a primeira cena aqui é dizendo que a multidão, os marginalizados, procuram Jesus. Porque Cafarnaum, essa multidão aqui, não são de judeus, são de gentios.
Isso é interessante, quer dizer, quem é que deveria ter fé no Filho de Deus? Os judeus. Mas quem é que tem fé em Jesus? São os estrangeiros. Eu vi uma frase hoje que eu achei maravilhosa. Quem procura pão é quem tem fome. Quem está saciado não procura o cheiro do pão. Então, quem procura Deus é aquele que está excluído. É aquele que está no sofrimento. É aquele que está distante. Esse sente fome de Deus. Quem acha que da teologia oficial, acha que tem Deus na sua casa, guardado, esse não está nem aí para Deus. Então, a multidão, ela procura por Deus. A casa está lotada. Não esqueça que esse mesmo Jesus foi procurado por essa multidão quando ele se sentiu excluído fora, tá bom? E anunciava-lhes a palavra. O que é esse anúncio? Eu já expliquei para vocês. Todas as vezes que o Marco colocava que Jesus ensinava, o Marcos está dizendo que ele é o Cristo, porque essa é a missão do Cristo, ensinar. Mas aqui tem uma coisa interessante. O que Jesus ensina? Nós já vimos lá no primeiro capítulo, versículo 1. O Evangelho, a boa notícia. Jesus traz o novo. Quem é o novo? Ele próprio é o novo, mas traz uma mudança de comportamento nova. Jesus é a boa notícia da parte de Deus. O que Jesus anuncia? Essa boa notícia. Vai começar a anunciar essa boa notícia. Vocês vão ver. Então ele vai começar a ensinar. Jesus ensina com a prática. Já falei isso para vocês na última aula também. Jesus ensina com a prática. E vocês vão ver o ensinamento dele agora. O que Jesus ensina? O Evangelho. A boa notícia da parte de Deus. Eu vou falar para vocês com a minha vida agora, eu vou explicar para vocês o que Deus quer e como Deus pensa. Então vamos lá. Vieram lhe trazer um paralítico. Quem é o paralítico na cultura judaica? Um cadáver que respira. Não tem cura. Não tem cura. Esse cadáver, ele simplesmente é excluído. Não tem solução para ele. E na cultura judaica, quem era paralítico era porque ele tinha cometido pecados contra Deus. Essa é a teologia oficial. Se alguém é cego, se alguém está doente, é porque essa pessoa pecou contra Deus. Essa era a visão que se tinha. Ou ele, ou os pais, porque acreditava que os pecados podiam ser transmitidos através das gerações, tá bom? Essa era a visão oficial. É assim que pensa Jesus? Não. Jesus é o novo. Jesus é o novo. Ele é diferente. Nós vamos ver isso, tá? Transportado por 4 homens. O evangelho original não fala de homens, fala transportado por 4. São as traduções que vou colocar homens, porque o 4 aqui significa humanidade. O paralítico foi transportado pela humanidade excluída, por aqueles que não faziam parte de Israel, pelos gentios. Então, o Marcos está escrevendo para os estrangeiros, dizendo: os gentios levaram um gentio até Jesus, um excluído até Jesus, tá bom? E como não pudessem aproximar-se por causa da multidão, então a multidão é a mesma que se aproxima de Jesus, mas impede que outras pessoas se aproximem dele. Então aqui o evangelista vai apresentar algumas dificuldades de se aproximar até Jesus. A primeira é a multidão, que não deixa essas pessoas levarem o paralítico até Jesus. Essas pessoas desistiram? Não, porque a mensagem do evangelho de Marcos é justamente a fé. Os seguidores de Jesus têm que ter fé. Todas as vezes que tem dificuldades, que são perseguidos, tem que ter fé. Olha a fé dessa gente, o que eles fazem? Abriram o teto à altura do lugar que se encontrava. Abriram o teto. Fé. Tá? Jesus foi ao encontro do paralítico? Não, Jesus estava dentro da casa. Foram eles que levaram o paralítico até Jesus. Essa é outra característica do evangelho de Marcos. Deixa eu ver se alguém do grupo está me chamando. Não. Essa é outra característica do evangelho do Marcos. Nós é que temos que ir ao encontro de Deus para mostrar essa fé. Porque Deus nunca nos abandonou. Somos nós que temos que ir em direção a Ele. Deus abandonou a gente alguma vez? Nunca. Somos nós que temos que dar passos até Jesus. Até Jesus. Então, eles baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico. Engraçado que quem demonstrou fé além do paralítico foram os que carregaram, mas Jesus se dirige ao paralítico. Se nós estivéssemos contando essa história, se não fosse o Marcos, o que nós diríamos? Jesus disse ao paralítico, o que nós diríamos? Levanta e anda. Só que o Marcos, ele não fala isso. Jesus não fala isso. Jesus vai falar uma coisa que surpreende a todos. Olha a questão do novo em Jesus. O que Jesus diz? Filho. Jesus trata ele com carinho. Filho, você que é estrangeiro,
Você que é excluído, você que é marginalizado, também é filho de Deus, está dizendo Marcos. Olha que mensagem bonita. Você é filho de Deus também. Não são apenas os judeus, está dizendo o Marcos. Teus pecados estão perdoados. Que coisa estranha, o cara é paralítico e Jesus fala que os pecados estão perdoados? Que coisa estranha. É porque Jesus sabia que dentro da cultura judaica havia uma relação entre pecados e doença. E Jesus perdoou os pecados desse paralítico. Ele passou a andar? Claro que não. Porque não existe essa relação entre perdão dos pecados e andar. E a cura da doença. Jesus quer dizer que não é, a doença não é causada por Deus. A doença não é causada pelos pecados das pessoas. É uma questão física. Tá? Uma coisa é a doença, outra coisa é o perdão dos pecados. Então, Jesus perdoa a pessoa. Sabe por quê? Porque o perdão dos pecados aqui é curar primeiro o ser humano por dentro. Nós temos que mudar primeiro por dentro. Eu vi uma frase hoje de um teólogo chamado Alberto Maggi, ele fala o seguinte, o mais importante não é o perdão de Deus para nós, é nós aprendermos a perdoar. Porque Deus não se sente ofendido por nós, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Tá? Então, ou seja, é nós que precisamos aprender a perdoar os outros. Então, quando Jesus perdoa o pecado dessa pessoa, ele está dizendo, vocês precisam mudar internamente primeiro. As mudanças internas causam as mudanças externas. E que Deus não tornou aquela pessoa doente porque ela era pecadora. Deus não é canalha, está dizendo Jesus. Então, aqui, Jesus primeiro perdoa os pecados. O que vai acontecer? A primeira crise entre Jesus e o judaísmo oficial. Olha só. Ora, alguns dos escribas que estavam sentados refletindo em seu coração. O Marcos colocou esses escribas aqui, a casa está cheia. Ali não teria escribas. O Marcos colocou para dizer desse conflito entre o velho judaísmo e o novo Jesus. Por que está falando assim, está dizendo os escribas? Ele blasfema, fala contra Deus, porque só Deus pode perdoar os pecados. Quem pode perdoar os pecados a não ser Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito o que pensavam em seu íntimo e disse, por que pensais assim em vossos corações? Então, primeiro conflito entre Jesus e a teologia oficial. O que é mais fácil dizer ao paralítico, teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta, toma teu leito e anda? Quando você perdoa o pecado de alguém, ninguém vê, mas levantar, pegar a maca e andar, aí sim. Então, Jesus vai dizer, pois bem, para que saibas que o Filho do Homem, pela primeira vez Jesus fala de Filho do Homem. Filho do Homem é um termo usado pelo profeta Daniel no seu capítulo 7º, para dizer daqueles que são cheios do Espírito de Deus. Jesus está dizendo que ele é cheio do Espírito de Deus, que age segundo o Espírito de Deus. Isso é o Filho do Homem. A outra coisa, vai ser a primeira e última vez que vocês vão ver no Evangelho do Marcos falar de pecados, tá bom? Ele vai falar de falhas, mas de pecados é a única vez. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Para casa, o que é a casa? A casa aqui é, não volte para o judaísmo, continue no mundo de gentios e seja um meu seguidor no mundo gentílico. Anuncie essa boa notícia no mundo gentílico. Deus não faz distinção de pessoas. O paralítico levantou-se e imediatamente carregando o leito saiu diante de todos, de sorte que ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos coisa igual. Um ponto importante aqui. Os escribas chamam Jesus de blasfemo, daquele que trai Deus, que comete blasfêmia contra Deus. A multidão glorifica Deus. Outra coisa importante que está dizendo Marcos, as autoridades religiosas tendem a não entender Deus. Quem entende mais Deus são as pessoas simples, é a multidão, porque a multidão está com fome de Deus. Os teólogos não. Isso serve para a crítica daquela época e serve para nós também. Hoje, nas nossas igrejas cristãs, seja católica, seja evangélica, tem muitos teólogos, tem muitos pastores, tem muitos padres, tem muitos catequistas, tem muitos missionários que se sentem cheios demais de Deus, mas na verdade não estão vazios, enquanto a multidão simples, essas sim são as que mais manifestam o amor de Deus. Então, o Marcos está dizendo que as autoridades religiosas da época não conseguiram perceber em Jesus o Filho de Deus. E já a multidão, sim, que saíram glorificando a Deus por aquilo lá. Olha como é que termina.
o versículo para a gente entender. Fugiu aqui do Marcos, mas está aqui. Deixa eu pegar aqui de novo, que eu estava entrando aqui. Lá. Então, eles ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Essa humanidade excluída, gentílica, não judeus, não a raça de Israel, conseguiram perceber em Jesus o Filho de Deus, que é a identidade que o Marcos traz, e os teólogos oficiais que passavam estudando as Escrituras dia e noite não conseguiram ver em Jesus o Filho de Deus. Isso é muito interessante ver em Marcos essa questão. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês dentro da cultura judaica é que, dentro da cultura judaica, como é que uma pessoa podia ser perdoada? Ela tinha que fazer 3 coisas. Ela tinha que buscar o templo, rezar, fazer um sacrifício e penitência. Eram as 3 coisas que tinha que fazer para receber o perdão do sacerdote. Então, tinha que procurar um templo, rezar, fazer o sacrifício e depois fazer a penitência. Tá? Eram as 3 coisas que tinha que fazer. Jesus rompe com essas 3 coisas. Em relação ao paralítico, Jesus não manda ele para o templo, tá? Não manda ele rezar, porque não tinha nem condição de rezar, ele estava na maca. Jesus não pede para ele fazer sacrifício, porque se ele faz sacrifício, jejum, por exemplo, que era o que pedia geralmente, ele morreria, tá? Ele é um cadáver vivo, como dizia a cultura, e nem fazer penitência. Jesus rompe com toda essa estrutura religiosa. Numa reflexão desse Alberto Maggi, que eu uso bastante, ele diz uma coisa interessante. Jesus praticamente está decretando quase o fim do sacerdócio judaico. Ou seja, vocês são perdoados. Para ser perdoado, não precisa de sacrifício, não precisa da penitência, não precisa ir ao templo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não precisa de sacerdote. Basta vocês mudarem. Primeiro, se arrependerem internamente, ter uma nova mentalidade, porque isso é importante. Jesus curou a humanidade, porque o paralítico é o símbolo da humanidade, os gentios, por dentro, perdão dos pecados, e por fora, a paralisia. Então, Jesus curou o homem como um todo. O problema é que os sacerdotes, eles estavam preocupados com o perdão dos pecados do templo, com os sacrifícios, jejuns, penitência, mas não estava preocupado com a doença, não estava preocupado com essa parte externa, com a mudança de mentalidade. Era muito mais um ritual. Jesus está criticando aqui, o Marcos também, o ritualismo judaico, que estava sentenciando muita gente à morte, como esse paralítico. E como muitas, aqui o paralítico como símbolo de muitos, que passaram pela mesma situação. Então, não são esses rituais que importam, porque eles matam. Esses sacerdotes, eles só se enriqueciam com isso, porque tinham que pagar a ovelha por templo, tinham que pagar financeiramente para isso. Então, esse ritualismo estava matando. E aqui o que Jesus propõe, então, é o fim disso. Basta que você mude internamente, se arrependa, muda de mentalidade. Qual é o símbolo disso? Pega a sua maca e ande. Não ande mais pelas pernas das pessoas. Não ande mais pela cabeça das pessoas. Não ande mais através das opiniões das pessoas. Mas você tem que andar a partir de mudanças internas. E a grande mensagem aqui do Marcos, então, 2 coisas aqui para a gente finalizar essa primeira parte, que eu quero ouvir vocês. Primeiro ponto, então, qual é a mensagem do Marcos? A mensagem do Marcos é: Jesus não separa a humanidade entre puros e impuros. Deus não exclui pessoas. Deus não rotula pessoas. Deus não os filhos dele não precisa ser judeu ou estrangeiro. Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é amado por Deus. Tá? Essa é a primeira mensagem. Então, ou seja, a mensagem é que Jesus não exclui pessoas. Todos são filhos amados e amadas de Deus. Essa é a mensagem. Esse é o novo. Porque a cultura judaica dizia que não, que nós somos os filhos de Deus. Nós, Israel, os outros têm que morrer, os outros não contam. Tá? Os outros não fazem parte dos eleitos de Deus. Então, aqui Jesus está dizendo que não é isso. Deus não faz acepção de pessoas. E quem teve mais fé em Jesus nesse momento foram os estrangeiros, está dizendo Marcos. Foram os estrangeiros. O paralítico e os 4 é o representante dos estrangeiros. Então, essa mensagem foi escrita para o Marcos, para essa comunidade estrangeira, dizendo: quem que conheceu Jesus como filho de Deus, primeiro foram os estrangeiros, não foram os judeus. Os judeus, ao contrário, os doutores da lei, os escribas que estudavam a Bíblia, não conseguiram perceber em Jesus o filho de Deus.
Então, é uma crítica muito forte aqui de Jesus a essa religião que mata, essa religião que oprime, essa religião que separa as pessoas entre puros e impuros, porque é assim que o judaísmo fazia. As pessoas têm que ser puras, próximas de Deus, ou são impuras. Então, é isso. E outra coisa importante, a cura, ela é total. Não adianta você só perdoar os pecados e esquecer do ser humano. Só olhar a parte religiosa. Tem que olhar o ser humano como um todo. Então, aqui Jesus olha o ser humano como um todo. Ele cura por dentro e ele cura por fora esse ser humano. E nós precisamos mudar a mentalidade. A mentalidade dentro do evangelho é pegar a maca. Pegar a maca e agora agir. Nós somos seguidores de Jesus. Precisamos pegar a nossa maca e seguir Jesus. Mudar nossa mentalidade. Não ficar na mesmice. Se a gente ficar na mesmice, ficaremos sempre na maca. Se a gente ficar no velho, vamos continuar na maca. Precisamos, então, mudar de concepção. E uma das atitudes é oferecer o perdão. Isso eu acho muito bacana. Quer dizer, para receber o perdão, Jesus sempre vinculou o perdão de Deus ao perdão ao próximo. Eu preciso aprender primeiro a perdoar o próximo. Isso muda as estruturas. Isso muda a sociedade. Esse teólogo chamado Alberto Magno fala isso. Muda-se muito mais uma sociedade perdoar do que ser perdoado por Deus. Porque Deus não se incomoda com... Assim, Deus é tão amor que ele não se sente ofendido por nós. Mas o irmão, sim. Então, nós precisamos fazer esse exercício aí, sempre esse exercício aí do perdão e mudança de mentalidade. Eu vou aqui parar a gravação, deu aí os 40 minutos, e vou abrir para vocês fazerem as perguntas de vocês, tá bom? Um abraço aí para aqueles que estão vendo a gravação. E depois eu fiz todo um trabalho. Só queria mostrar aqui para vocês antes de você, queria mostrar Cafarnaum para vocês. Só um minutinho aqui, eu vou compartilhar. Porque isso é importante para vocês verem onde Jesus morava e para vocês entenderem um pouco a lógica de Jesus. Isso aqui hoje é o sítio. Deixa eu puxar um pouco para cima aqui. Deixa para vocês verem, peraí. Eu não sei se vai dar para ver. Aqui no fundo é o Mar da Galileia, tá? Onde está aqui, ó. Vocês estão vendo essa imagem aí, quem está me acompanhando? Só dá um oi aí, quem está no microfone, só para saber. Sim. Sim, tá? Isso aqui é o Mar da Galileia. Tá? Mar da Galileia. Isso aqui é um sítio arqueológico de Cafarnaum. Uma pequena parte dele, não é toda, tá? Hoje o que a gente pode visitar é só esse pedacinho aqui. Mas lógico, a cidade era maior, não era só isso. Isso aqui são as ruínas da antiga Cafarnaum. Aqui que vocês estão vendo, nós lemos na aula passada, onde Jesus curou uma pessoa que depois curou a sogra de Pedro. Jesus estava na sinagoga. E essa sinagoga em branco aqui, ela é do século V, mas ela foi construída em cima de uma sinagoga do século I, que é as bases, vocês estão vendo aqui embaixo, aqui na seta, aqui, ó. Quem vai lá vê claramente aqui, ó. Aqui onde eu estou com a setinha, é as bases da antiga sinagoga do século I. Essa branquinha aqui é do século V. Mas ela foi feita em cima da antiga sinagoga que Jesus, na última aula, nós vimos aqui a cura de uma pessoa aqui dentro. Depois Jesus sai e vai para a casa de Pedro e cura a sogra de Pedro. Onde é a casa da sogra de Pedro? É a casa de Pedro, né? É onde está essa igreja franciscana aqui, ó. A igreja franciscana, aqui embaixo tem uma casa, que depois virou uma igreja, que é a antiga casa de Pedro. Pedro morava aqui. Como é que nós sabemos? Pelos achados arqueológicos, o nome de Pedro na parede, né? Tem todo um estudo, e Pedro morava aqui. Segundo Marcos, possivelmente foi aqui que Jesus morou também, enquanto esteve em Cafarnaum, tá? Aqui na casa do Pedro. Olha só a proximidade, então, da casa de Pedro com o Mar da Galileia, para vocês entenderem um pouco a questão de Pedro como pescador e tudo mais, tá? Isso aqui é apenas, de novo, não é toda a cidade, isso aqui é apenas um achado arqueológico, onde os arqueólogos ainda trabalham, tá? Mas a cidade era muito maior do que isso aqui. E por que essa cidade era importante? Que eu falei para vocês, por causa disso aqui, ó. Nessa parte aqui, roxa, que vocês estão vendo aqui, tem uma linha roxa, não sei se vocês estão conseguindo ver. Essa linha roxa, ela passa do lado do mar Mediterrâneo. Ela é chamada, na época de Jesus, de Via Maris. Quer dizer, ligava o Egito, vocês vão ver o Egito aqui embaixo, ó. Mênfis, tá vendo aqui, ó. Tanis, Mênfis, que tudo era o Egito. Ligava o Egito, passava pelo Egito, passava pela atual faixa de Gaza, na época chamava Gaza também, Jafa, aqui em cima virava, passava, aonde está essa bolinha aqui é Cafarnaum. Aqui está o Mar da Galileia, Mar Tiberíades, tá? Então passava por aqui e aí ia para Damasco, que era o grande centro comercial.
Por isso que Cafarnaum era importante, porque era a rota da Via Maris. Essa parte em roxo ligava o Egito a Damasco. Quem ia do Egito para Damasco via Mar Mediterrâneo passava em Cafarnaum. Por isso que aqui tinha uma coletoria, né, onde coletava os impostos. E aqui nós vamos encontrar o Mateus cobrando impostos, porque quem entrava com mercadoria tinha que pagar para o Império Romano aqui, e quem subia também tinha que pagar para o Império Romano aqui. O Mateus era um funcionário do Império Romano. Guto, essa região aí é a atual Cisjordânia, correto? Isso, Cisjordânia, tá? Que é a questão lá dos conflitos também, né, hoje. O conflito está aqui, ó. Aqui não é Cisjordânia, aqui na verdade não é Cisjordânia, aqui hoje é Israel mesmo, tá? É a região de Israel. Aqui sim, do lado de cá é Cisjordânia, do lado de cá. Do lado de cá é Israel. E aqui é a faixa de Gaza, onde é os maiores conflitos hoje. Tá? Jerusalém está aqui. Existe um segundo caminho que leva para Damasco, mas é o caminho do interior, que é o caminho aqui, chamado Rota dos Reis, justamente porque os reis passavam por aqui, que é pelo interior, que é essa Rota Vermelha, que também chegava a Damasco. Também vindo do Egito, vocês estão vendo aqui, ó, vindo do Egito. São dois grandes caminhos. Quem queria passar pelo mar, passava por aqui, e o que queria passar pelo interior, por causa da água doce, né? Nós temos aqui água doce aqui, água doce depois aqui no Mar da Galileia, o Rio Jordão. Então, as pessoas também faziam o caminho do interior, chamada Rota dos Reis. Então, Rota dos Reis de vermelho, Rota Via Maris de roxo. A única que passava por Cafarnaum era a Via Maris, por isso que Cafarnaum era tão importante. Quero mostrar o último mapa de Cafarnaum para vocês conhecerem um pouco a Terra Santa, como é que ela é importante. O Guto, mas Jesus... essa estrada, né, foi estabelecida durante o Império Romano, pelos romanos, ou ela antecede o Império ela Romano também? antecede, ela antecede o Império Romano. Ela, desde o Egito Antigo, ela já era importante. Aqui é o Mar da Galileia, você vê que ele é grande, chama de mar porque ele é grande, a água é doce. Ele recebe 3 nomes, esse mar. Mar da Galileia, porque essa região todinha chama Galileia, região norte de Israel, hoje. Aqui tem uma cidadezinha que não está aparecendo aqui, mas bem aqui no cantinho, chamado Genezaré. Por isso que ele é chamado também de Mar de Genezaré, para essa cidadezinha. E outro nome que ele recebe é Mar Tiberíades, da antiga cidade de Tiberíades, que hoje é Tibéria. Esses nomes que estão aqui hoje são nomes atuais, tá? Então, a antiga cidade de Tiberíades, que era aqui, que era uma cidade que foi construída a mando do rei Herodes o Grande, do rei Herodes Antipas, filho do rei Herodes o Grande, para homenagear o imperador Tibério. E o nome dela, portanto, ficou na época Tiberíades, hoje chama Tibéria, o nome dela hoje é Tibéria. Essa cidade aqui, então, Mar da Galileia, Mar de Genezaré ou Mar de Tiberíades é o mesmo mar. Um ponto importante, essa cidade aqui, quando Jesus está vivo, ela está sendo construída. E Jesus morava onde? Jesus morava aqui em Nazaré, antes de mudar para Cafarnaum, antes dele começar o apostolado dele. Então, Jesus, possivelmente, junto com o pai e os parentes, trabalharam na construção dessa cidade, porque faltava mão de obra nesse período. Então, essa cidade de Tiberíades, quando Jesus estava vivo, ela estava sendo construída por esse Herodes Antipas, que foi o mesmo que matou João Batista, o mesmo que julga Jesus lá em Jerusalém, depois do Pôncio Pilatos. Outra cidade que estava sendo construída, uma cidade grega, próxima de Nazaré, era Séforis, que também Jesus possivelmente trabalhou. Ou nessa ou nas duas, a gente não sabe. Nós falamos uma hipótese. Por quê? Porque na época de Jesus foi exatamente essas duas cidades de características grega, porque o Herodes Antipas ele era um admirador dos gregos, ele, o pai dele, né? Então, essas duas cidades, Tiberíades e Séforis, estavam sendo construídas quando Jesus era um jovem rapaz. Então, como precisava de mão de obras para a construção, e Jesus era um artesão com o pai e os parentes, possivelmente, e aqui em Nazaré não tem trabalho, possivelmente Jesus trabalhou nessas duas cidades. Essa é uma hipótese do conhecimento de Jesus em cura. Jesus é chamado de curandeiro. Nas curas, Jesus ele deve ter aprendido aqui com os gregos. E também uma outra hipótese de Jesus ter tanto conhecimento fora da cultura judaica. Jesus é um sábio. Possivelmente foi em contato com gente dessa... Tirando a parte aqui teológica, tá? Estou tentando que vocês entendam a parte histórica.
né, do conhecimento que Jesus trazia também, porque são cidades gregas, e os gregos tinham grandes conhecimentos em várias áreas, como medicina, como arquitetura, como engenharia, como matemática, e Jesus é um grande sábio. E como Jesus é de uma classe baixa, ele não tinha condição de estudar financeiramente falando. Então é o contato de Jesus com essas pessoas aqui, com esses gregos, que trouxe tamanho conhecimento, né, também para ele, como estou falando na parte humana de Jesus, tá bom? Então só queria mostrar aqui para vocês conhecerem um pouco dessa característica aqui essa região toda chamada Galileia. Aqui, daqui até Caná dá uns 20 quilômetros mais ou menos. Ela é chamada hoje de Kefer Kená, tá? É onde foi feito aí aquele casamento, que vocês conhecem a boda de Caná. Aqui está o Monte Tabor, onde Jesus, a transfiguração, vocês conhecem a transfiguração de Jesus. Tibérias, o Tiberíades antigo. Aqui está a cidade de Magdala, onde tem uma grande mulher que foi discípula de Jesus, até apóstolo dele, chamada Maria de Magdala, que é Maria Madalena, Maria de Magdala. E Jesus, o triângulo que Jesus mais evangelizou está aqui, foi Cafarnaum, Betsaida e Corazim. Tem até uma fala do evangelho que fala, se Cafarnaum, Betsaida e Corazim, se tivesse aceitado, né, a mensagem, porque outros acreditaram em Jesus sem ter visto, e essas três viram e não acreditaram, tá? Então aqui, essas três cidades aqui importantes, tá? Cafarnaum, Corazim, Betsaida é o triângulo que Jesus evangelizou. Tá, Abigail é o lugar onde Jesus fez a multiplicação, depois eu vou explicar isso, ok? Vou parar aqui e vou deixar vocês então fazer as perguntas do evangelho de hoje. Pode abrir os microfones, e a gente conversa aí. Alguma dúvida em relação à reflexão de hoje? Não se prenda ao personagem histórico paralítico, mas a mensagem por trás. O paralítico é toda a humanidade que não é a humanidade judaica para a época do Marcos, tá? São todos os que são estrangeiros, a humanidade. Por isso os 4 que carregam ele, tá? E que Jesus não faz discriminação de pessoas, que Jesus não faz essa discriminação de pessoas, não exclui, e que as doenças não estão ligadas à questão teológica, são questões físicas. Alguma pergunta? Se não, a gente então agradece, depois eu posto para vocês aí o PowerPoint e a aula de hoje, e a gente vai continuando. Semana que vem a gente vai, então, continuar o capítulo 2. Vamos ler com vocês capítulo 2, versículo 13 e em diante. Pode falar, Gilmara. Estou ouvindo, não. Estou lendo o que você está escrevendo. Você está com o microfone fechado aqui para mim. Então tá bom. Eu vou chamar. Gostaria de saber sobre a questão do arrependimento dos pecados. Qual a questão? Pode escrevendo. A Gilmara está colocando que ela quer saber sobre o arrependimento dos pecados. Fazia o seguinte, como é que aconteceu o arrependimento dos pecados? As pessoas procuravam um templo. Tá, como é que elas faziam na época de Jesus? As pessoas que cometiam um pecado, só o sacerdote podia liberar ela dos pecados, porque segundo a cultura judaica, como muito parecida com a cultura católica, quem perdoa os pecados é Deus através do seu representante. Quem é o representante de Deus? O sacerdote. Então essas pessoas tinham que procurar um templo, que era em Jerusalém, e aí fazer o sacrifício. Então ela procurava um sacerdote, tinham milhares de sacerdotes ali no templo esperando essas pessoas. Ela procurava dizendo que tinha cometido tal pecado, e ele ia dar para ela fazer aí uma penitência,
Além da penitência, o que seria penitência? Um jejum de tantos dias. E ela tinha que pagar também por isso, que seria o sacrifício. Ela tinha que, esse seu pecado são 3 ovelhas, esse seu pecado é uma cabra. E aí se pagava por isso e recebia do sacerdote o perdão dos pecados. Era assim que funcionava. Por isso que eu falei, o perdão tinha que passar pelo templo. Era o templo que legislava isso. Jesus rompe com tudo isso, e isso vai, então, vai tornar aí ele o inimigo número 1 da religião. Aí que tá, essa é a crítica do Marx. Para o Marx não mudava nada, porque as pessoas faziam isso por obrigação, tinha que ir lá no templo e não mudava. Então o que o Marx está dizendo é que Jesus transforma as pessoas têm que mudar. As pessoas, quando percebem que não é necessário isso, mas que a mudança de vida que agrada a Deus, o que é o pecado? O pecado é o afastamento em relação a Deus. Então, se você muda de vida, você se aproxima de Deus. Aí sim. Então, uma das primeiras atitudes da mudança de vida é aprender a perdoar. Por isso que Jesus sempre vinculou o perdão de Deus ao perdão ao outro. Então, você precisa mudar de mentalidade, perdoar o outro, perceber que Deus não exclui pessoas. Então, a mentalidade de Jesus ela é transformadora, ela transforma a pessoa. Isso é carregar maca, tá? Carregar maca é isso. Você precisa mudar de mentalidade. Você precisa perceber que a relação de Deus é uma relação de amor, é uma relação de companheirismo, de perdão, e não de sacrifícios, e não de penitências. Esse dia, Gil, eu vou falar para a Gil porque ela fez a pergunta, mas serve para todos. Eu vi um padre postar uma foto de uma pessoa ajoelhada atravessando ali em Fátima. Quem conhece Fátima sabe que ela tem um lugar onde as pessoas vêm ajoelhadas. Ele falou assim, ó, e aí ele fez elogiando, né? Lógico que a fé da pessoa tem que ser elogiada mesmo, mas dizendo assim que quem fica de joelhos no chão, E eu coloquei para ele no privado, falei, padre, só que Deus não quer esses sacrifícios. O senhor, como padre, inclusive, tem que falar isso para as pessoas. Deus não quer esse sacrifício dessas pessoas assim. Essas pessoas estão sofrendo. Essas pessoas têm que escutar que Deus, ele perdoa independente desse sacrifício que nós fazemos. Senão a gente volta a ser judeu. Então é uma outra mentalidade de Jesus. Pode falar, Rafael. Ô, Guto, sobre essa região onde aconteceu o milagre do paralítico, né? É, nas suas viagens pela Terra Santa, eu não sei se você chegou a ir nessa região, Sim, Cafarão mas fomos. é, então, o que você hoje, como que é essa região? Há muito, sabe? Quem que domina lá? Quem Como que domina a é região da essa Galileia, região? assim entendi. Quem domina a região da Galileia em relação a número de pessoas são os muçulmanos. Os muçulmanos hoje eles são 60% da população da Galileia. Da Galileia. Mas a Galileia é do Estado de Israel. É uma coisa lá engraçada. A Galileia pertence ao Estado de Israel, não à Palestina, a Israel. Mas a maior parte da população é a população muçulmana. Você vai encontrar muitas mesquitas na região da Galileia. O Mas cristianismo chega a ter muito conflito lá? não, na Galileia não. Quanto mais distante o conflito é o sul de Israel, a faixa de Gaza. E Jerusalém, por ser uma cidade, não é que tem conflito aberto, mas é mais tenso porque é uma cidade onde 3 religiões ali estão presentes, né? Mas quanto mais longe você está do sul, mais tranquilo é. E a Galileia é muito tranquila. E os muçulmanos se dão muito bem com a gente, que nós somos cristãos, né? E também com os judeus, porque eles estão distantes de Jerusalém, da faixa de Gaza, então eles não têm muito problema, não. Tá, Há mas uma presença cristã muito forte lá? não, Forte no sentido não. ou não? Na Terra Santa todinha não chega a 2%. Todinha. Na Nazaré estão os franciscanos. Os franciscanos estão em toda Israel lá, né? Tomando conta para o cristianismo. Cristianismo também ortodoxo, tem muito cristianismo ortodoxo. Maior do que o catolicismo romano. Mas, assim, juntando tudo, o católico, o romano e o ortodoxo, não chega a 2%. Ali é a minoria. Tá? É uma É minoria. uma região de montanha, A deserto? Galileia é uma região que tem mais montanhas do que os. Não, tem o mesmo tanto de montanhas. Qual é a diferença da Galileia com a Judéia? A Judéia é um deserto, não tem água, só tem água subterrânea, né? Muito pouco. A Galileia, por causa do Rio Jordão, ela é muito verde. Você vê claramente quando você atravessa para a Galileia. Aí você vai ver agricultura, você vai ver plantio, você vai ver riqueza. A Galileia é muito mais rica. Tá? É uma terra de agricultores. Enquanto Jerusalém, ela é muito mais de pessoas que vivem com cabras, porque a cabra ela resiste muito mais no deserto, né? Tá certo, obrigado. Nada. Então a gente se vê na próxima aula, tá, pessoal? Aí eu vou mandar para vocês depois o PowerPoint e também a aula gravada de hoje. Fiquem com Deus. Um abraço. Abraço, boa noite.